de estar convosco, também mais uma vez. Aliás, nas equipas estou sempre, de uma maneira ou de outra. E vejo aqui casais das equipas que acompanhei, que me acompanharam a mim. Não vejo nenhum da equipa que acompanho agora, mas enfim, qualquer dia. Eu não tenho razão para ter saudades, não é que tenho saudades. Mas com muito gosto então, e para vos dizer alguma coisa, na meia hora prevista, sobre o tema também previsto, ou seja, qual vai ser o futuro das equipas e da colaboração das equipas na vida da Igreja, à luz do recente Sínodo dos Bispos. Eu tive a ocasião de participar nas duas sessões do Sínodo e, por isso, tudo aquilo que vou dizer é muito repassado da própria experiência que lá tive, que lá ouvi. E devo dizer que neste Sínodo, com certeza foi essencialmente dos bispos, que com o Santo Padre e com os sucessores dos apóstolos têm esta responsabilidade, este encargo de zelar pela tradição da Igreja, que recebemos dos primeiros, é essa a função própria do trabalho episcopal, mas não inventamos a fé é da Igreja. E a fé e as obras são do comum dos cristãos, onde, tratando-se da família, as famílias têm um papel preponderante. E devo dizer que em qualquer das sessões do Sínodo, quer na reunião geral, onde estávamos todos na aula sinodal, quer depois nos trabalhos de grupos, a presença de famílias, de casais e de leigos e de leigas diretamente ligados à pastoral familiar nos 5 continentes foi determinante. Até com um aspecto curioso que no último Sínodo tínhamos também um bebê, um dos casais presentes também levava lá o seu bebê, que de vez em quando se fazia sentir, e também nos lembrava a nós que a família tem várias gerações. De maneira que tudo quanto este Sínodo, entretanto, refletiu e propôs ao Santo Padre, agora que dará o futuro que atender, foi muito repassado pela experiência não só dos bispos, que julgo que em grande parte também estão ligados à pastoral familiar e à vida das famílias, além da sua própria experiência familiar, porque todos nós nascemos numa família e crescemos nela e mantemos laços familiares e de parentesco, mas também e diretamente das famílias cristãs através do protagonismo dos casais cristãos. Só para vos dar uma ideia assim quantitativa, eu há bocadinho estava aqui a tirar os números. Nesta última sessão, foram 3 semanas intensas, de segunda a sábado, começava às 9 da manhã e acabava ao fim da tarde, com intervalo para o almoço, está claro. Nessas 3 semanas houve 328 intervenções na reunião geral, 328. Portanto, toda a gente falou e alguns ainda falaram mais do que uma vez, desde que falassem 3 minutos, porque depois paravam o mal de falar. Podia entregar um texto escrito, mas falar, tinha 3 minutos para falar. Eu vou fazer uma coisa e tenho a certeza que Nossa Senhora não se importa, é porque eu não estou a ver, nem me estão a ver. E toda a gente, portanto, falava e podia repetir até, desde que houvesse tempo, e fossem bispos, claro está, fossem religiosas, lá estava uma ou outra, e padres, e leigos, casais, 328 intervenções, 54 horas de Assembleia, da reunião geral, 54 horas. E graças a Deus éramos cumpridores, até porque tínhamos de marcar a presença e reparava-se na falta. 36 horas de reuniões de grupo, lá se chamavam os círculos menores, 54 horas de Assembleia da reunião geral e mais 36 horas de círculos menores. E com tudo isto se aprovaram os 94 parágrafos, digamos assim, do relatório que entregámos ao Santo Padre. Enfim, tudo isto nós dissemos, Santo Padre, não dissemos com estas palavras, mas foi isso que quisemos dizer. Santo Padre, o Senhor entendeu muito bem que era preciso que a Igreja refletisse outra vez sobre a temática familiar diante do mundo atual e com a problemática que há bocadinho muito bem a Tó e o Zé resumiram. Pois bem, fizemos isso. Aliás, o Santo Padre até fez uma consulta a quem quisesse pronunciar-se, que aconteceu, como se lembram, entre outubro e dezembro de 2013,
foram dezenas e dezenas de milhares, centenas mesmo, só de Portugal foram 40 mil de respostas recebidas e enviadas para Roma e que estiveram na base dos documentos de trabalho dos sínodos, da Assembleia do ano passado e deste ano. Portanto, Santo Padre, depois estivemos aqui 2 vezes a refletir, a insistir sobre os desafios que se põem à família e este ano sobre a missão da família na Igreja e na sociedade. Pois bem, olha, tudo isto que nós conseguimos refletir está aqui. Agora, Santo Padre faz a favor, começa o Senhor Pedro, por isso tem a obrigação de nos confirmar na fé. Agora, digam como é que vai ser. E certamente vai ser. Estamos todos na expectativa daquilo que o Papa, com toda esta reflexão, feita e apresentada, agora sim. E quando digo feita e apresentada, já está inteiramente ao vosso dispor. É baratinho, é uma edição das Paulinas, chegou a semana passada, Sino dos Bispos, a vocação e a missão da família e da Igreja no mundo. Portanto, só não sabe o que é que o Sino pôs nas mãos do Papa, que não se deram o trabalho de comprar isto, cá estão, as 94 proposições, chamamos de parágrafos, aquilo sobre o qual o Papa agora escreverá certamente a sua exortação apostólica pós-sinodal. Que já não é a primeira, porque todos nós recordamos que há 30 anos saiu outra. Também houve um sino dos bispos sobre a família. E saiu uma exortação apostólica pós-sinodal muito importante e ainda muito por cumprir, chamada Familiares Consórcio. Aliás, boa parte do que aqui está são propostas que, de uma maneira ou de outra, já se podem encontrar na Familiares Consórcio. Por exemplo, e já foi aqui lembrado pelo António e pelo José, em relação ao que fazer para preparar devidamente o matrimónio, que não é meia dúzia de reuniões, mesmo que haja um CPM ali nas vésperas do casamento, tem que começar muito antes, sobre o acompanhamento depois das famílias constituídas, sobre o atendimento e o acompanhamento daqueles cujo matrimónio não foi avante, mas não deixam de ser cristãos por causa disso. E tudo isso já vem na Familiares Consórcio. Muito pouco, na minha opinião, e na opinião que lá ouvi, sabido e levado à prática. Ou seja, há aqui uma reflexão já de longo lastro acerca desta temática. Mas, enfim, como os ponteiros do relógio vão andando, eu quero chamar a vossa atenção apenas para 3 números. Isto tem números, número 1 até ao 94. Cada um foi votado. E também vem cá os votos que cada um destes números teve. Ao contrário do que aconteceu no ano passado, ou do que não aconteceu, este ano todos os números foram votados por maioria absoluta. E alguns, devo dizer, com muito esforço de explicação. E são, digamos, quase um compromisso de várias opiniões. E ficamos agora à espera, repito, do que o Papa decidir, e por isso não vou adiantar a dizer o que ele vai dizer, só ele pode dizer. O que nós concordarmos por maioria absoluta em todos os parágrafos, e, enfim, conciliando opiniões muito diversas, às vezes, está aqui, nestes 94 números. E eu só vou situar-me agora, porque o tema de hoje me deram foi sobre a missão da família à luz do Senhor. E é por isso que me centrarei apenas neste ponto. Escolhi 3 números, que depois poderão reler e retomar no texto. O número 2, o número 11 e os números 89 e 90, porque são o mesmo assunto, e devemos confidenciar que foi exatamente em relação a estes números que mais incidiu, quer na Assembleia, quer no trabalho de grupos, a participação e a proposta deste vosso amigo. Por isso conheço-os bem. Então, o número 2, número 11 e o número 89, 90. Do número 2, eu quero citar apenas esta frase importantíssima, que já foi, aliás, aqui aludida, e que diz o seguinte, vem no final do número 2. As famílias de hoje são enviadas como discípulos missionários. Isto é uma expressão que vem da exortação evangélica Gaudium, do Papa Francisco, de 2013, que ele nos apresentou como programa para toda a Igreja, que todos nos tornemos discípulos missionários. E sem o i no meio, não é discípulos e missionários, porque somos discípulos, somos missionários. Aqui diz em relação às famílias. As famílias de hoje são enviadas como discípulos missionários. Nesse sentido, é necessário que a família se redescubra como sujeito imprescindível para a evangelização. E isto levava-nos, não era o resto da meia hora, era o dia todo. Que a família se redescubra
como sujeito para a evangelização. Cada uma destas palavras tem muito peso. E garanto-vos que às vezes estávamos meia hora só à volta de uma frase para ver se acertávamos tudo o que queríamos dizer. É por isso que passávamos lá tantas horas durante 3 semanas. E a certa altura, pronto, agora vamos votar, ainda havia muita gente, agora tem que ser. Pronto, uma vez temos saído aqui, temos as dioceses à espera, vai Deus. Bem, então que a família se redescubra como sujeito. Porque é disso que se trata. Aliás, hoje fala-se muito, já se fala, aliás, há muito tempo, e creio que se deve falar sempre em reforma da Igreja. Quando se fala em reforma da Igreja, significa o quê? Significa retomar a forma inicial. Reforma. Volta-se à forma inicial. Não é ir para a reforma. É voltar à forma inicial da Igreja. E nós sabemos o que é essa forma inicial da Igreja. Nós sabemos como, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, os primeiros discípulos e discípulas descobriram que aquilo era para continuar, que afinal não tinha acabado na cruz. Pelo contrário, na cruz tinha acontecido uma explosão de vida que agora se repercutia nos discípulos. E que o Espírito de Jesus agora reproduzia neles a sua vida. E por isso é que chama a vida cristã. Ou melhor, a vida de Cristo em nós. Bem, e começaram a fazer o que Jesus tinha ensinado. E assim nasceram as comunidades cristãs. Porque Jesus também, ao pregar, formou uma comunidade. Nós até conhecemos os nomes de alguns homens e mulheres que estavam nessa comunidade. Daqueles 12 que ele enviou como apóstolo, o apóstolo quer dizer enviado, e também de algumas mulheres que estavam no grupo. Maria de Magdala, Joana, Susana, está lá. Parentes de Jesus, estão lá. Portanto, Jesus, assim que prega, cria comunidade. Porque o que ele vem pregar, o que é? É Deus. E Deus o que é? Comunidade. Ora bem, por isso é que eu digo, ponho nisto, gasta meia hora só com estes verbos, redescobrir. E depois vem contar, quer no livro dos Atos dos Apóstolos, que é um grande tratado sobre o que é a Igreja, como é que ela acontece, e como é que se criam comunidades. O livro dos Atos dos Apóstolos e as cartas, muito especialmente as cartas de Paulo, vêm cheias de referências que nos mostram que a família era o que aqui está. Sujeito para a evangelização. Não era apenas objeto de evangelização. Ser objeto de evangelização está aqui um senhor padre que fala muito bem, está aqui uma freira que é uma maravilha, e a gente está aqui a ouvir. Isso é ser objeto da evangelização. Mas é sujeito para a evangelização. E é assim que nós separamos. Porque, olha, quem foi, segundo os Evangelhos, a primeira pessoa a testemunhar o mais importante de tudo, que é a ressurreição de Cristo? Foi um homem? Foi não, foi a Maria de Magdala, porque os outros puseram-se lá escondidos e ela teve a coragem de ir ao sepulcro. E quando viu o sepulcro vazio, conseguiu perceber que o Senhor estava vivo. E agora vai dizer aos meus discípulos, vai dizer, isto é envio, isto é apostolado, é missão. E depois também descobrimos, e foi muito repetido isto lá no Sínodo, que com São Paulo, concretamente, na comunidade de Corinto e na comunidade de Éfeso, trabalhou e fartou-se de trabalhar um casal, o Áquila e a Priscila. Vêm 6 vezes referidos no Novo Testamento, mais do que alguns apóstolos. Porque foi na casa deles que Paulo começou a evangelização de Corinto, e foi na casa deles que se reuniu a igreja de Éfeso. E não era só emprestar a casa, também eram catequistas. Diz o livro dos Atos dos Apóstolos que a certa altura apareceu lá um aprendiz de apóstolo, um tal Apolo, mas não sabia a catequese toda. E foi o Áquila e a Priscila que lhe ensinaram o que ele não sabia. E muitas outras coisas, se lerem no final das cartas de Paulo, aquelas que são mesmo de Paulo, que não são já depois continuadas pelos seus discípulos, as saudações. Saúde a igreja que se reúne na casa de fulano e fulana. Saúde fulana que me tem ajudado muito. Fulano. Nós percebemos que isto de retomar a família como sujeito de evangelização é isso mesmo. É uma autêntica reforma. Voltar à forma inicial. Bem, mas sobre isto havia tanta conversa que a gente nunca mais chega daqui. Portanto, nesse sentido,
é necessário que a família se redescubra, não é descubra, é redescubra, como sujeito imprescindível para a evangelização. Isto vem no número 2. E é óbvio que é assim. Vamos lá ver. Nós, com o tempo, e com a evolução das coisas, e cada mundo é um mundo, e cada tempo é um tempo, e não vamos fazer aqui extrapolações, senão dizíamos disparates. Mas, o que é certo, é que nos chegou, até muito perto de nós, uma igreja muito, eu não quero dizer de sacristia, mas muito portas adentro, muito de ir à igreja, mais do que ser igreja. Ia-se à igreja, não é? Ainda assim, vou à igreja. Não se diz sou igreja, mesmo que não vá à igreja. Embora seja bom ir à igreja. Ainda hoje tivemos uma muito bonita. Mas isto ficou tudo assim muito entre a sacristia e o sacral. E o sacral é muito ligado ao sacerdócio ministerial, que é absolutamente necessário, como sinal de Cristo pastor no meio de nós, com certeza que é preciso, cada vez mais. Temos cada vez menos, infelizmente, pelo menos entre nós. Mas ficou tudo muito neste âmbito. Ora, não chega. E mesmo que chegasse, não devia ser. Eu no Porto tinha paróquias com 170 mil habitantes entregues a um senhor Abade, ali nos arredores do Porto. Em Lisboa tem uma paróquia que dizem que é a maior da Europa, que tem cerca de 100 mil habitantes entregues a um pároco. É este padre é que vai evangelizar? É claro que não é. Nem devia ser, mesmo que fossem 10. Porque há coisas que têm que ser feitas porque lá está. Era o velho método da ação católica, não era? Os operários aos operários, os agricultores aos agricultores, os estudantes aos estudantes. E o padre Cafarella descobriu, e em boa hora descobriu, que tinha que ser aos casais pelos casais, às famílias pelas famílias. Claro que é importante o papel do padre, enfim, a vida sacramental dos fiéis, sinal de Cristo, sacerdote e pastor. Então, e os 99,99% dos cristãos não são padres, nem freiras. Onde é que estavam? Onde é que estavam no princípio? Onde é que eles estão agora? Portanto, esta reforma da Igreja, que retoma o casal e a família como sujeito ativo de evangelização, significa fidelidade ao Evangelho. Fidelidade ao Evangelho. E por isso, além da oportunidade indiscutível, não há outra maneira de fazer as coisas, é fundamental agora, até por outras coisas que já foram lidas aqui pela Tó e pelo Zé, é que nós hoje temos diante de nós, numa sociedade como a europeia e com a portuguesa em particular, um confronto muito grande, não com as velhas ideologias sociopolíticas, que essas, enfim, se não morreram tão moribundas, mas com esta chamada ideologia de género, que ataca o próprio fundamento da sociedade na complementaridade homem-mulher e no nascimento e educação dos filhos no âmbito familiar. Portanto, nós temos diante de nós desafios imensos. E a quem é que há de responder senão quem vive a proposta familiar cristã? É a está na primeira linha da resposta, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Há realidades eclesiais muito interessantes que também surgiram no século XX e que eu também acompanho com todo o gosto e obrigação, porque reparo que andei a trabalhar no Espírito de Cristo, e que enviam todos os anos famílias. E olhem que não vão apenas, como a última que eu enviei, que foi para o Vietnã, ou para a China, também vão para a Dinamarca, também vão para a Bósnia, passarei eu enviei no outro dia um casal, e vai às vezes a família toda, e sabem o que eles vão fazer para esses países? Simplesmente mostrar que é possível o projeto familiar cristão. Porque há muita gente que já não acredita que seja possível. É possível. E eles vão mostrar que é possível. Esse casalinho que eu enviei para a Bósnia e Herzegovina, porque me pediu para o enviar e para os abençoar, que os enviou foi o Espírito Santo, está claro. É um casal impressionante. Um casal na casa dos 30, com emprego, que em Portugal não está garantido a toda a gente, mas com uma grande tristeza de não conseguirem ter filhos. E a certa altura conseguiram. Passados uns anos, conseguiram ter um filho. A quem chamaram o Isaac,
Isaac é o filho de Abraão, que é filho da promessa. E sabem qual foi a maneira que deles agradecerem a Deus? Oferecerem-se para o local onde fosse preciso estar uma família cristã. E lá foram com o seu Isaac. E lá estão na Bósnia e Herzegovina. Bem, etc. Por isso eu digo que o dia inteiro não chegava para vos contar histórias concretas, não é teorias. Histórias concretas da realidade da família cristã e do Evangelho vivido pelas famílias, para as famílias. Mas enfim, já só faltam 10 minutos, eu vou esticar um bocadinho mais. O número 11 tem que dizer qualquer coisa. O número 11 fala da família na relação com a sociedade. Na relação com a sociedade. E diz assim: a família é uma escola da mais rica humanidade. Constitui o fundamento da sociedade. Isto também não é de agora. Isto vem do Concílio Vaticano II. Há 50 anos, na Constituição Cardeal dos Pés, número 52. É uma citação. A família é uma escola da mais rica humanidade, constitui o fundamento da sociedade. O conjunto dos laços, agora é que é do seguinte, o conjunto dos laços de parentesco, para além do restrito núcleo familiar, porque nós estamos a falar muitas vezes, e vem os progressos da medicina e da saúde, de famílias onde já convivem 4 gerações. Cada vez mais encontro famílias com bisavós. E no outro dia, uma das poucas ordenações onde estive e fiz, depois em convívio, não era ordenação, uma instituição do Ministério rumo à ordenação. Lá estava lá o seminarista e depois estavam as 4 gerações. E a bisavó ainda estava rígida e a forma. O conjunto dos laços de parentesco, para além do restrito núcleo familiar, oferece um precioso apoio na educação dos filhos, na transmissão dos valores, na conservação dos laços entre gerações, no enriquecimento de uma espiritualidade vivida. Reparem neste aspecto, na transmissão dos valores. A palavra valor significa o quê? Significa o que vale, o que pesa, o que tem, o que mostra que pesa, que tem força. É isso que é um valor. O valor não é para se considerar abstratamente. O valor é aquilo que vale, aquilo que pesa, aquilo que permanece, aquilo que dura. Ora, a família é, por excelência, a transmissão dos valores. Porque transmitem pais a filhos, avós a netos, transmitem as coisas que para eles valeram pela sua própria experiência da vida, sabendo que facilidade não é felicidade, e por isso transmitem aos filhos. E transmitem naturalmente, pela sua convivência, pela maneira como estão, pela maneira como se relacionam, pela maneira como resolvem conflitos que fazem parte da vida, não há vida sem conflitos. Mas eles sabem, por experiência própria, o que é que vale. Como é que se diz em português? Vale a pena. Isso é que é um valor. Isso não se aprende nos livros. Isso aprende-se na vida. Pois os livros também contam. Mas isso é uma rodapé. Como dizia o outro, isto é que uma banda desenhada. Há muito boneco e pouca legenda. A família mostra-se ali a experiência vivida. Às vezes são pessoas que nem sabem falar por aí além. Mas vivem. E por isso transmitem aquilo que sabem que vale a pena. É pena, mas vale. Mas vale. Ora bem, se nós não temos estes núcleos, estas bases de aprendizagem para viver uns com os outros, que sociedade fazemos? Sim, que sociedade fazemos? Sociedade quer dizer um mundo de sócios. Sócio em latim quer dizer companheiro. Como é que nós nos acompanhamos se ninguém nos acompanhou, nem nós aprendemos a acompanhar uns aos outros, nas nossas diferenças, uns com saúde, outros doentes, uns afeitinhos, outros mais limitados, uns mais velhos, outros mais novos. Não. Nós não aprendemos, como é que sabemos? Como é que devemos fazer uma sociedade se não aprendemos a ser sociais? E onde é que isso se aprende? Então não é verdade que é pequenino que se torce o pepino. Olha, Deus. Portanto, diz o Concílio, e repete-se, que a família é a base da sociedade. É uma escola. É uma escola, ainda antes de ir para a escola. É um meio natural. Não tenham medo da palavra natureza. A palavra natureza significa apenas aquilo que nasce. Aquilo que se manifesta. É como a palavra física em grego. Aquilo que se manifesta, aquilo que aparece. Pois bem, se nós não temos esse meio onde nascemos, onde aparecemos cá neste mundo, e que depois nos acompanha,
e que se habituem a viver uns com os outros, uns para os outros, onde é que isto se vai aprender? Isto devia parecer fácil. Eu não percebo porque é difícil. Bem, e finalmente, os tais números.